Nos 4 bilhões e meio de anos que nosso planeta existe, nós humanos estamos aqui por coisa de 200 a 300 mil anos. Mas nesse tempo, deixamos a nossa marca em todo o mundo, muitas vezes de maneiras mais perplexas e misteriosas. Desde arquitetura inexplicável até vestimentas inimagináveis, é melhor você pegar o seu chapéu e chicote enquanto desenterramos algumas das descobertas arqueológicas mais confusas que não deveriam existir. Andando com dinossauros. Algumas coisas são certas. O mundo é redondo, eu faço vídeos incríveis baseados em fatos e os dinossauros foram extintos há 65 milhões de anos. Mas será que foram mesmo? Esse mosaico antigo na cidade italiana de Palestrina sugere o contrário. Ele é considerado o exemplo mais completo de uma paisagem nilótica, uma forma de arte que retrata o rio Nilo de uma perspectiva não egípcia. Mas não é por isso que eu tô te mostrando. Você consegue ver alguma coisa estranha? Não? Bom, que tal esse carinha escondido bem aqui? É meio parecido com um dinossauro, né? Seria evidência de que os terríveis lagartos vagaram pelo Egito há apenas 2.000 anos? Bom, segundo algumas pessoas sim. Alguns fundamentalistas religiosos dizem que o mosaico prova que a Terra é muito mais jovem do que se acredita comumente. Mas olhe um pouco melhor. Será que isso definitivamente é um dinossauro ou talvez uma alontra? A maioria dos estudiosos concorda que essa é a explicação mais provável. A seção do mosaico onde a criatura é representada retrata a Núbia, uma área conhecida pelas suas grandes espécies de lontra. E considerando que praticamente não há outras evidências para sugerir que dinossauros já andaram entre os homens, eu tô inclinado a concordar, se bem que comparando aos humanos ia ter que ser uma lontra gigantesca, né? O que você acha? Conta pra mim aí nos comentários. Xardra. Nas profundezas do deserto da Argélia repousa um vasto mar de dunas, e flutuando no meio delas estão as ruínas de uma vila fortificada chamada Xardra. A estrutura extremamente estranha permanece um completo mistério para os arqueólogos. Simplesmente não faz sentido. Por que seria construída aqui no meio do nada? E quando é que foi construída? Como é que seus habitantes se conectavam com a civilização? Todas essas perguntas para as quais ninguém tem respostas sólidas. Sabemos que a estrutura foi construída com defesa em mente, evidenciada pelas suas enormes paredes internas de 8 metros e paredes externas de 2 metros. Agora, do que os habitantes precisavam se proteger não tá claro. Um único símbolo judaico solitário reside em uma das paredes, levando alguns a dizer que judeus argelinos podem ter vivido lá uma vez, potencialmente para escapar de preconceitos ou apenas viver em um estudo isolado, mas não dá para ter certeza. E esse ar de mistério é exacerbado por várias lendas estranhas que cercam o forte. Uma delas conta sobre um grupo de americanos que viajou para lá com a ajuda de alguns guias na década de 80. Quando chegaram, pediram aos guias que os deixassem sozinhos por uma semana. Ninguém sabe o que eles estavam procurando ou o que encontraram lá dentro. Mas aparentemente quando os guias retornaram, os americanos não estavam em lugar nenhum. É, bem assustador. Xardra realmente tem um clima de filme de terror, né? E definitivamente me assusta. Você visitaria esse lugar? Me conta aí embaixo. O Globo de Da Vinci. Não se aceitava amplamente a Terra como redonda até cerca do século XV. Desde então, milhões de globos foram criados para ilustrar esse fato. Mas qual foi o primeiro? Bom, o autor e historiador Stefan Micin diz que um avestruz o pôs em 1502. Peraí, como assim? Encontrado em uma feira de mapas em Londres em 2012, esse globo extraordinário à primeira vista parece algum tipo de enigma biológico impossível, mas é feito das metades inferiores unidas de 2 ovos de avestruz. E é claro que ele não saiu assim pintado, né? Os humanos têm usado ovos de avestruz para fins decorativos há milênios, e eles eram itens muito caros na época, então o globo teria sido uma posse cobiçada. Na verdade, os especialistas concordam que o mapa único e altamente detalhado é provavelmente o globo mais antigo que retrata um novo mundo, ou seja, as Américas, que nós já descobrimos. Micin, que agora possui o globo de avestruz, vai ainda mais longe. Ele diz que foi feito pelo famoso artista e inventor renascentista Leonardo da Vinci. Se for verdade, seria uma das descobertas mais significativas do século XXI. De fato, há indícios de que foi criado pelo grande Da Vinci. Acredita-se que tenha se originado em Florença, onde ele passou grande parte da sua vida, e o estilo de gravação também é característico de Da Vinci. Além disso, Da Vinci realmente insinuou que havia criado um globo em alguns de seus escritos. Caso encerrado então, né? Bom, alguns cartógrafos apontam que as gravações presentes no globo estão além das habilidades de Da Vinci e que não há menção suficiente do Novo Mundo nos seus escritos para sugerir que ele se daria ao trabalho de fazer um globo
inteiro para representá-lo. Bom, de qualquer forma, ainda é uma descoberta notável, mesmo que as suas origens permaneçam um enigma. Mas o meu canal é muito menos enigmático. Eu simplesmente posto vídeos incríveis cheios de fatos e curiosidades que nem esse aqui. Então por que não descer ali e clicar nos botões de curtir e se inscrever? Assim você nunca mais vai perder nenhum dos meus vídeos. Combinado? Então vamos em frente. O crânio da perdição. Você é fã de Indiana Jones? Bom, eu tenho boas notícias pra você. Eu sou igual a ele, só que em vez de velhos túmulos, eu vasculho a internet em busca de tesouros perdidos, como crânios de cristal. Isso mesmo, e eles são reais. O mais famoso é o crânio Mitchell Hedges. Ele foi supostamente descoberto por Anna Mitchell Hedges, filha adotiva do audacioso explorador Frederick Mitchell Hedges, na antiga cidade maia de Lubantum na década de 1920. Esculpido de maneira esquisita a partir de 5 kg de quartzo claro, o artefato implica que os antigos maias tinham acesso a habilidades de corte de pedra muito mais avançadas do que se pensava anteriormente. Além disso, dizem que o crânio tem várias propriedades mágicas. Segundo Mitchell Hedges, ele pode curar câncer, trazer visões intensas e até mesmo... matar pessoas. Por causa disso, ganhou o apelido assustador de crânio da perdição. Mas como é que ele acabou numa ruína maia antiga? Bom, algumas pessoas acreditam que os maias eram muito mais avançados do que a gente percebeu, ou até que o crânio prova que eles podiam usar magia antiga, perdida há muito tempo. Embora isso seja uma ideia divertida, as alegações de que o crânio possui poderes estranhos são amplamente infundadas. Na verdade, a gente nem sequer sabe se ele foi encontrado em Lubantum. Houve uma expedição lá em 1920, mas ninguém mais que participou dela se lembrou de ter visto o crânio. E por uma boa razão. Acontece que Frederick Mitchell Hedges na verdade o comprou em um leilão em 1943 por $18 mil em dinheiro de hoje. Ah, que sem graça. Então Anna e Frederick mentiram sobre ser um artefato maia antigo, colocando em dúvida todas as outras alegações fantásticas deles. A verdade é que um exame do crânio em 2008 revelou que ele foi esculpido usando ferramentas de diamante indisponíveis para artesãos na era pré-colombiana. Em vez de sugerir que alguns maias tinham algum conhecimento secreto, é mais provável que isso signifique que ele foi criado bem mais tarde, provavelmente na década de 30. Então nada de magia antiga aqui, mas eu preciso dizer que seria um ótimo peso de papel. A múmia chorando. Em 2021, arqueólogos da Universidade Nacional de San Marcos estavam explorando uma tumba subterrânea peruana quando fizeram uma descoberta assustadora. Uma múmia profundamente perturbadora, amarrada na posição fetal com as mãos cobrindo o rosto, como se a pessoa tivesse aterrorizada. A imagem levou a internet a um frenesi. Que diabos poderia ter acontecido com essa pobre pessoa? Apesar do quão assustador isso parece, tem uma explicação razoável. A pessoa viveu entre 800 e 1200 anos atrás, previamente ao Império Inca, que governou grandes partes da América do Sul antes da colonização europeia. Isso implica que o arranjo estranho da múmia é resultado de uma crença na reencarnação. Na cultura peruana pré-inca, enterrar a pessoa na posição fetal a preparava para o nascimento na próxima vida, pois se acreditava que facilitava o renascimento. A pessoa era coberta com um pano e amarrada com corda como uma forma de prevenir a decomposição. E a incrível condição da múmia significa que claramente funcionou. Então não é tão incomum quanto parece. Longe de ser algo assustador, o posicionamento da múmia é provavelmente resultado de uma comunidade amorosa cuidando dos seus falecidos. Bem mais saudável do que a gente pensou, né? Vikings visitantes. O explorador italiano Cristóvão Colombo é amplamente acreditado como o primeiro europeu a fazer contato com as Américas em 1492. Vikings escandinavos realmente visitaram o continente ocidental séculos antes, mas nunca foram além de Terra Nova no Canadá, ou pelo menos era o que a gente pensava. Deixa eu te apresentar a moeda do Maine. Essa moeda de aparência pouco notável foi descoberta durante uma escavação arqueológica em Goddard Point, no estado americano do Maine, pelo arqueólogo amador Dr. Guy Melgren em 1957. Só que logo ficou claro que não era nada comum. A moeda data do século XI e traz a figura coroada do rei Olaf III da Noruega. Isso faz dela uma moeda viking. Mas peraí, só havia evidências de que os vikings desembarcaram em Terra Nova, a quase 650 quilômetros do Maine. Então como diabos essa moeda chegou lá? Bom, se os vikings realmente exploraram mais do Novo Mundo do que a gente pensava, isso mudaria toda a nossa ideia de história como a conhecemos. Só que não é tão simples. Pessoas sem graça, quer dizer, pessoas céticas, acham que ela foi trazida para o Maine por colonos europeus posteriores, e não pelos próprios vikings. E por mais que eu não queira acreditar nisso, na ausência de quaisquer outros artefatos vikings na área, provavelmente isso é verdade. Só que a gente simplesmente não sabe ao certo. A moeda é um mistério, mas uma coisa é certa, ela é uma ilustração real de como a história da América do Norte é complexa. Capacetes intrigantes.
Capacetes são usados por humanos desde cerca de 2500 a.C. E eles são bem úteis, né? Mas embora a maioria dos capacetes sejam usados como forma de defesa, alguns são mais intrigantes, como esse capacete japonês absolutamente maluco, que foi usado uma vez por um samurai do século XVI. Só de olhar pra ele, você pode achar que é uma piada, mas tem um método nessa loucura. O polvo é muito comum no folclore japonês. Como alguns polvos conseguem regenerar os seus tentáculos cortados, os samurais podem ter acreditado que usar uma efígie de um polvo oferecia proteção adicional. Por outro lado, os polvos eram uma fonte de medo para os marinheiros japoneses, então o capacete também pode ter sido projetado para intimidar o inimigo. Além disso, ele é feito de ouro, para passar uma ideia de status de quem está usando. O polvo pode até ser removido para praticidade no campo de batalha. Beleza, mistério resolvido então. Mas tem outro capacete que permanece muito mais confuso. Essa coisa estranha foi supostamente dada ao rei Henrique VIII pelo Sacro Imperador Romano Maximiliano I. E se você acha que é um presente esquisito, bom, você tá certo. Na época, os chifres eram associados a tolos, bobos da corte e até a infidelidade conjugal, quando um marido tem uma esposa adúltera. Então, sim, realmente não parece o tipo de coisa que você daria a um rei poderoso conhecido por se livrar das suas esposas, né? Tudo nele, desde as rugas e o nariz escorrendo, até aqueles óculos ridículos, parece projetado para envergonhar quem usa. Mas Maximiliano I era aliado de Henrique VIII. Será que foi só uma piada? Parece improvável. Essa aqui realmente me deixou curioso. Se você tiver alguma ideia do que está acontecendo aqui, me conta nos comentários. Aventuras Vikings. Ao pensar em vikings, você provavelmente pensa em caras grandes, barbudos e fortes. Você também pode pensar no mar ou nos incríveis deuses da mitologia nórdica. Os vikings realmente adoravam os deuses nórdicos antigos, certo? Bom, algumas descobertas surpreendentes sugerem que alguns eram realmente muçulmanos. Como é que é? De roupas funerárias vikings bordadas com o nome de Deus em árabe. Há evidências de que moedas árabes eram usadas como moeda na Grã-Bretanha viking. Tá ficando claro que havia uma relação complexa entre vikings e muçulmanos. Um dos itens mais fascinantes foi encontrado em março de 2015. Esse anel foi desenterrado no túmulo de uma mulher viking no século IX, em Birka, na Suécia. Ele é feito de vidro colorido, um material raro e valioso na Suécia na época. Mas isso não é o mais interessante sobre ele. Tá vendo essa pequena inscrição aqui? Isso diz para Alá em árabe, e ele tá em ótimas condições, o que significa que a mulher provavelmente foi a única proprietária. Portanto, os vikings escandinavos devem ter tido contato direto com os muçulmanos no Oriente Médio. A dona do anel poderia até ter sido uma das primeiras convertidas ao islamismo no norte da Europa. Impressionante. Isso mostra que os vikings não ficavam só bebendo hidromel e roubando aldeias. Lança Sagrada. A Lança Sagrada, a Lança de Longinus, a Lança do Destino. Qualquer que seja o nome que você conheça, esse artefato lendário é mais famoso por supostamente ter perfurado Jesus Cristo na lateral após a sua crucificação. E também se diz que concede ao seu portador a capacidade de governar o mundo. Legal, mas mesmo que a lança realmente existisse, não tem como ela existir agora, né? Bom, eu tenho novidades pra você. Na verdade, existem quatro relíquias que foram nomeadas como partes da lança. A primeira é um suposto fragmento que descansa sob essa estátua na Basílica de São Pedro, na cidade do Vaticano. Embora a Igreja Católica não reconheça formalmente a sua autenticidade, o Papa Bento XIV afirmou ter visto um desenho da ponta da lança original em meados do século XVIII, e ele disse que o fragmento correspondia. O segundo candidato está no Tesouro Imperial em Viena. Essa lança lendária está em condições incríveis e foi uma vez altamente reverenciada como a própria Lança do Destino, mas isso pode ser derrubado. Tecnologia especial foi usada para datá-la do século XIII, muito depois da crucificação de Cristo. Depois temos uma ponta de lança em Vagar-Chapat, na Armênia. Dizem que foi trazida para lá por um dos discípulos de Jesus, Tadeu, e agora está em um museu em exibição aberta. A evidência mais antiga que temos apoiando a sua reivindicação é do século XII, então eu não tô convencido. A última relíquia está na antiga cidade turca de Antioquia. Dizem que em 1098, durante a Primeira Cruzada, um monge chamado Pedro Bartolomeu foi visitado por Santo André em uma visão. Ele revelou a Pedro que a lança estava enterrada em uma igreja de Antioquia. Incrivelmente, quando Pedro procurou lá, ele a encontrou e levou a lança para a batalha para garantir uma vitória cristã. Quanto disso é verdade, não se sabe, mas é provável que houvesse uma lança de algum tipo lá. Mas infelizmente não temos ideia do que aconteceu com ela, então não vai ser dessa vez que eu vou conquistar o mundo. A Atlântida Russa.
Nenhum vídeo sobre descobertas arqueológicas estranhas ia ficar completo sem falar sobre os antigos vasos pristinos que o presidente russo Vladimir Putin afirmou encontrar na equivalente russa de Atlântida. É isso mesmo, você ouviu direito. Em 2011, após uma série de fotos centradas em publicidade que incluíam o líder cavalgando e apagando incêndios florestais em um avião, Vladimir Putin foi mergulhar na península de Taman, na costa do Mar Negro. Nessa aventura, ele supostamente descobriu 2 ânforas, um tipo especial de cerâmica antiga, nas ruínas de Fanagoria. Fanagoria é conhecida como Atlântida russa devido a estar parcialmente submersa. O problema é que, embora a TV estatal russa promovesse a incrível descoberta, em outros lugares foi rapidamente apontado que os 2 jarros pareciam limpos de maneira muito suspeita, sem nenhum traço de musgo, apesar de supostamente estarem submersos há séculos. Não parece fazer sentido, né? Bom, o próprio porta-voz do presidente, Dmitry Peskov, em algum momento veio a público e admitiu que tudo foi encenado. Os jarros haviam sido encontrados algumas semanas antes, limpos e então colocados lá para Putin fingir encontrar como parte de uma campanha de propaganda. Que vergonha, Vlad. A Arca da Aliança. De acordo com a Bíblia, Deus deu a Moisés 10 mandamentos inscritos em 2 tábuas de pedra. E para abrigar essas tábuas, um baú grandioso foi feito de madeira e ouro. Esse baú ficou conhecido como a Arca da Aliança, uma das relíquias mais sagradas de todas. A única coisa é que a arca desapareceu e ninguém sabe onde foi parar, se é que ela existiu. A menos que você acredite na Igreja Ortodoxa Etíope, que diz saber exatamente onde ela está. Sim, de acordo com o épico nacional etíope Quebra-Nagast, a arca foi levada para a Etiópia pelo rei Menelik I, o filho do rei Salomão e da rainha de Sabá. Agora ela repousa em reclusão, nas profundezas das câmaras da igreja de Nossa Senhora Maria de Sião. O único problema é que verificar isso é quase impossível. A igreja proíbe qualquer pessoa, exceto o guardião designado da arca, de vê-la. Dito isso, durante a Segunda Guerra Mundial, o historiador britânico Edward Ullendorff conseguiu acesso quando entrou na igreja com um grupo de soldados. Seu relatório é infelizmente desanimador. Aparentemente, a igreja tem uma caixa de madeira que se parece com a arca, mas Ullendorff acreditava que ela era provavelmente uma criação medieval, semelhante às réplicas da arca em outras igrejas etíopes. Mas o que você acha? Ullendorff poderia estar errado? Diz aí nos comentários. As linhas de Nazca. Apesar do nome, as linhas de Nazca não têm nada a ver com as corridas de NASCAR. Elas são um conjunto de linhas estranhas de 2000 anos, esculpidas na paisagem peruana perto da cidade de Nazca, abrangendo uma área enorme de quase 500 km². As linhas retratam enormes animais, plantas, criaturas humanoides e padrões geométricos, e são tão misteriosas quanto impressionantes. Sabemos como foram feitas, removendo cerca de 30 centímetros de pedras oxidadas e enferrujadas, para revelar uma areia mais clara por baixo. Mas por que elas existem? Bom, isso a gente não tem ideia. Desde que foram avistadas por pilotos no início do século XX, as teorias variam muito. Alguns dizem que estão lá para fins astronômicos, mas astrofísicos não encontraram correlação entre as marcas e corpos celestes. Outros até afirmam que são pistas de pouso para formas de vida extraterrestres. Infelizmente, mesmo que isso seja verdade, parece que nenhum alien mordeu a isca. Um evento histórico tão dramático teria tido um impacto tremendo na mitologia dos indígenas peruanos, o que não foi o caso. E será que OVNIs capazes de viajar pelo espaço realmente iam precisar de uma pista de pouso? Eu acho que não. Em vez disso, especialistas acreditam que elas foram provavelmente feitas para serem vistas dos céus pelos deuses do povo peruano. Da mesma forma, elas poderiam ter desempenhado um papel em peregrinação, onde as pessoas seguiam as linhas para alcançar um lugar sagrado. Mas como a cultura Nazca era pré-histórica, não temos registros escritos que nos deem pistas. Seja qual for o propósito, elas são um exemplo inacreditável de engenhosidade humana. E nunca se sabe, talvez em algum momento os aliens realmente apareçam. E acho que vão ficar bem decepcionados quando não encontrarem a festa de boas-vindas que estavam esperando nessas pistas de voo vazias. Pânico cerâmico. Em 1944, um imigrante alemão chamado Waldemar Jushud estava passeando na cidade de Acámbaro, no México, quando se deparou com uma descoberta estranha, uma pequena figura cerâmica representando um humano. Intrigado pela aparência única da figura, Jushud pagou um fazendeiro local para ajudar a procurar mais peças no terreno, e ele encontrou cerca de 33 mil delas. Sério? A vastíssima coleção de figuras foi desenterrada de um poço subterrâneo, incluía muito mais do que apenas humanoides. Havia também animais, dinossauros e até o que pareciam ser OVNIs. Então, qual é a explicação? Bom, Jushud estava convencido de que as cerâmicas eram antigas, e portanto
portanto, provavam a coexistência de humanos com dinossauros. Talvez até provassem que tivemos visitantes alienígenas. Os criacionistas da Terra Jovem também ficaram entusiasmados com os modelos, usando-os como evidência de que a Terra tem apenas alguns milhares de anos. Se as figuras de cerâmica realmente fossem antigas, elas mudariam completamente a nossa visão da história. A única questão é que elas não são. Arqueólogos que estudaram as figuras descobriram que elas não exibiam nenhum sinal característico de idade. Não havia sujeira nas fendas e, apesar de algumas estarem quebradas, nenhuma delas tinha peças faltando. O mais incriminador de tudo foi que no poço onde foram descobertas, uma escavação recente foi revelada, e de maneira muito suspeita estava perto de onde uma família estava vendendo figuras semelhantes por um peso cada. Beleza, tá bem claro pra mim que Usrud era apenas um oportunista em busca de um pouco de fama, e ele conseguiu. Se você quiser tirar suas próprias conclusões, pode visitar a Cambaru hoje e conhecer o Museu de Usrud, onde muitas das figuras ainda estão em exibição. Só não vá esperando revelações surpreendentes sobre a idade da Terra. Amuleto de ursinho. Você certamente já viu ou consumiu esses ursinhos de goma deliciosos e fofinhos, né? Tipo esse daqui, que parece um ursinho de goma. Mas e se eu dissesse que não é? E se não é, então o que é esse negócio? Essa é uma pergunta que inicialmente deixou os arqueólogos perplexos, quando a descoberta estranha foi encontrada em um pântano de turfa perto de Slupsk, na Polônia, em 1887. Depois de um estudo aprofundado, agora acredita-se que o delicioso amuleto foi feito há mais de 3.500 anos. Longe de ser um tipo de doce, na verdade é um amuleto de âmbar, que provavelmente pertencia a um caçador de ursos. Daí o formato dele. De fato, é claro que foi esculpido com maestria. O artista moldou as orelhas, o focinho, as narinas e os olhos com uma precisão impressionante, peculiar a outras descobertas da época. Sinais claros de desgaste ao redor de um pequeno orifício sugerem que ele estava preso a um cordão e foi usado como amuleto. Desde a sua descoberta, o engraçado ursinho encanta as pessoas de Slupsk, que o apelidaram de o amuleto da felicidade. Mais recentemente, a cidade decidiu homenagear o urso leiloando anualmente uma réplica e doando dinheiro arrecadado para caridade. Muito legal. Mas talvez o mais legal de tudo seja que o usuário do Twitter Borsier fez modelos de silicone 3D do amuleto, dos quais ele criou moldes para fazer réplicas comestíveis. Agora sim eu fiquei interessado. Só não vai confundir a réplica de goma com a réplica de âmbar. Acho que seria bem doloroso. O primeiro computador. Muitos acreditam ao inventor Charles Babbage a criação do primeiro computador em 1871. Simplesmente chamado de motor analítico, o dispositivo de Babbage era apenas poderoso o suficiente para realizar cálculos matemáticos simples. Mas e se eu dissesse que um computador muito mais antigo existiu? Tá, esse aqui é uma recriação para mostrar como seria em melhores condições. Agora, a peça verdadeira é essa. Esse estranho dispositivo data do 1º século a.C. e foi retirado de um naufrágio na costa grega de Anticítera 20 séculos depois. Conhecido como o mecanismo de Anticítera, sua descoberta enviou às comunidades científica e histórica um frenesi absoluto. Claro, não é assim nenhum MacBook da Apple, mas é um mecanismo de engrenagens altamente complexo, o tipo de coisa que não seria vista novamente até que os relógios das catedrais medievais fossem construídos muitos séculos depois. Provavelmente foi usado pelos antigos gregos para prever posições astronômicas e eclipses lunares e solares com décadas de antecedência. Inscrições no dispositivo revelam os 12 signos do zodíaco, bem como os meses e dias do calendário egípcio antigo, transcritos em grego. À frente do dispositivo parece ter tido uma exibição do cosmos, que nem essa. Uma manivela moveria as engrenagens, fazendo os mostradores girarem. Isso possibilitaria descobrir a posição do Sol e da Lua em qualquer dia, bem como calcular com precisão as datas dos eclipses, o que é bastante impressionante, especialmente porque nenhum outro dispositivo como esse foi encontrado. Todos os fragmentos do mecanismo de Anticítera estão agora no Museu Arqueológico Nacional em Atenas, onde também há uma reconstrução de como teria sido sua aparência. Mas apesar de ser amplamente estudado, o estranho computador ainda guarda muitos segredos. Quem foi que o construiu? Por que não há outros dele? Será que ele roda Mario Kart? Bom, chegamos ao fim. Qual dessas descobertas mais te impressionou? E eu deixei alguma de fora, que poderia estar numa parte 2? Me conta aí nos comentários e obrigado por assistir.